Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Um recadinho rápido para quem vai participar da Fogueira Santa, amados. Amados, está chegando agora dia 16, vamos nos preparar, vamos vender nossos bens materiais, nossas coisas. Por quê? Mas não devemos ser apegados a bens materiais, porque se dermos para Deus, Ele vai nos devolver, porque que Deus é esse que vai ser covarde conosco, hein? Será, rapaz, que esse Deus aí vai ser covarde conosco? Você já participou alguma vez da Fogueira Santa? Se não participou, amado, te digo uma coisa: não participe, não participe. Leia as escrituras que você vai ver que não existe Fogueira Santa lá, amados. Isso é coisa de malandro, malandro, malandro. Então, amados, caia fora, ainda há tempo. Se você vendeu tudo, botaram pressão em você, só vai acontecer aquilo que você espera. Aquela moça linda que você queria casar e é impossível. Mas agora que você está fazendo essa Fogueira Santa, rapaz, ela vai se apaixonar e vai vir diretamente para os teus braços. E aquele carrão que você sonhava em ter e você não tem condições financeiras para comprar, mas agora que você vendeu sua bicicleta, a sua moto, seu sofá, sua televisão e vai dar tudo lá no altar, agora sim você vai ter aquele belo do carrão, mais uma mansão, mais uma série de coisas, quem sabe um iate também para desfrutar do melhor neste mundo, pois nascesse para ser cabeça e não cauda. Amados, presta atenção e acorda, ó. Acorda dessa hipnose, pois não existe nada disso nas escrituras, amados. Presta atenção, acorda, acorda. Veja os exemplos que nós tivemos dos grandes que deixaram lição para nós. Principalmente a do nosso Salvador, amados. Principalmente a do nosso Salvador. Ele nunca pediu nada desse jeito para ninguém. Uma vez que ele falou com um jovem rico, ele disse: vende tudo e dá aos pobres, e aí tereis um grande galardão. Mas, amados, não era riquezas dessa terra, não. Ele ia ganhar a vida eterna e a salvação. E outra, ele disse: vende tudo e dá aos pobres. Não é vende tudo e traz para mim, para o meu altar. Primeiro, ele nunca teve altar. Ele nunca teve sua igrejinha. Não teve, não. Vai ter algum hipócrita que vai dizer: ah, mas ele tinha os 12 apóstolos lá, ele era a igreja dele. Mentira. Só existe, amados, uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja verdadeira. Todas as outras são falsas. Então, quando essa semana teve um que disse: ah, você está pecando porque tem várias igrejas que são boas. Como assim? Não é só uma igreja? Então, mas quem é a igreja verdadeira? É quem segue os ensinamentos do nosso Salvador. Quem segue religião e doutrina de religião está fora. O próprio Salvador diz que não podemos servir a dois senhores, pois ou desagradamos a um ou desagradamos ao outro. Não dá para trilhar dois caminhos. Ou você segue os ensinamentos do Salvador, que ele nos deixou, cuidar do órfão e da viúva, honrar o teu pai e tua mãe. Então, amados, ou você segue o que está escrito que ele nos deixou para nós seguir, ou você segue alguma religião. Não dá para seguir religião e seguir os ensinamentos do nosso Salvador, porque vai dar conflito. Vai dar conflito, amados. Vão pedir coisas que o nosso Salvador não pediu. Vão fazer você participar de rituais. Amados, religião, independente da placa, toda ela tem seus rituais. Você chega lá de cara, senta, levanta, é hora de cantar, é hora de orar, é hora disso, é hora daquilo. Amados, nosso Salvador nunca estabeleceu esse tipo de coisa. Rituais. Rituais. Eles vão conseguir alguma coisa para poder manter esses rituais através de cartas de Paulo, mas é distorcendo as escrituras, amado. Ele disse, nosso Salvador disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane
pois muitos vão vir em nome dele, dizendo, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou acolá, mas, amados, não ide até eles. Não ide até eles, por quê? Vão colocar fardos pesados nas suas costas, como a Universal, como a Mundial, como a Genoduc e tantos outros. Mas eles não movem uma palha para carregar. Eles não movem uma palha. Vão dizer que estão fazendo a obra de Deus, mas é uma grande mentira, amados. Pois a obra do nosso Criador verdadeiro, que criou todas as coisas, ela foi até o 6º dia. Eu creio que está lá escrito assim, que ele criou os céus e a terra e tudo criar. Por que a obra de Deus, amados? Porque é a sua criação. Por exemplo, eu sou o Val, tem lá minhas coisas que eu faço, isso aqui pode ser considerado a minha obra. Você é um carpinteiro, pode construir, ou um pedreiro que pode construir uma casa, você pode terminar aquela casa e dizer, ó, aqui é a minha obra. Minha obra está feita. A obra do Criador, ele é completa, amado, e repleta de maravilhas. Onde temos a natureza fantástica dessa terra a qual moramos, o ar que respiramos, o sol, a lua, as estrelas, tudo que ele criou. Essa é a sua obra, perfeita, maravilhosa. A obra do nosso Criador, ela é maravilhosa, maravilhosa. Não se compara a religião alguma, que é obra de homem. A doutrina do nosso Salvador, ela é maravilhosa, amados. E o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. E ele disse, sou humilde e manso, aprendei de mim. Então, amados, não vamos mais seguir e trilhar caminho de religiosos. Tem muitos bem intencionados? Tem. É isso que a gente deve dizer. Existem pessoas que não são mal intencionadas. Às vezes aprendeu errado, está ensinando errado e vai continuar ensinando errado. Se você tentar abrir o olho dela e ela aceitar, que bom. Você ganhou mais um para seguir os caminhos do nosso Salvador. É isso que devemos alertar e ensinar o que está nas Escrituras. Que só há um caminho, que só tem uma igreja. Os demais são denominações religiosas, religião A e B, e quase nenhuma gosta de ser chamada de religião, não. Vai pensando, chega na congregação e chama de religião, não. Aqui é obra de Deus. Peraí, a obra de Deus não é a criação dele, os céus e a terra, a água? Ah, não, aí eles vão gaguejar e se você tentar, eles ficam bravos. Rapaz, já vi cara bravo aqui comigo quando eu falei da doutrina do Franciscon e da doutrina do Salvador, amados, que o Salvador disse, a boa doutrina eu vos dou. E qualquer uma outra que vier, faça dela anátema. Não aceite, amados. Ah, mas o Franciscon, ele veio de... o Macedo, ele trouxe a doutrina da... o Valdomiro, ele trouxe a doutrina... Amados, acautelai-vos. E fulano de tal e outros tantos. Vai atrás das histórias desses homens, que é bem provável, 99,9% de qualquer um desses grandão, você vai parar na maçonaria. Olha que coisa. Você puxar o fio da meada. Quando você vê, você está na loja maçônica. Então, amados, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O próprio Salvador disse que o engano seria tão grande, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, amados, não caia. Eu comecei falando da fogueira santa para não cair no golpe da fogueira santa e acabei entrando em outros assuntos, mas não caia nesse golpe da fogueira santa, pois isso é um golpe. É um golpe, amados. Não caia. Você não pode fazer a obra de Deus, pois ela já está feita. O que você pode é cuidar da obra de Deus. Olha que beleza. E quem é a obra de Deus, amados? Nós, seres humanos, fazemos parte da obra de Deus. Olha que glória, que bênção. Então você pode cuidar da obra de Deus, cuidando de cada ser humano que você encontrar em dificuldade. Isso, assim você vai cuidar da obra de Deus. Tu colaborar com a natureza. Olha aqui, rapaz, poderia ser plantada uma árvore para melhorar nosso ambiente. Podemos. Um bichinho jogado na rua ali faz parte da obra de Deus. Vamos cuidar, vamos praticar o bem, o amor,
a caridade. E sem caridade, amados, é impossível agradar a Deus. Mas praticar caridade não é dar dinheiro para malandro. Acorda! Se você participar de Fogueira Santa, você está dando mais um passo para a condenação da sua alma, amados. Pois esses indivíduos que enganam com a Bíblia na mão, distorcendo as escrituras, usando os trechos bíblicos isolados, a alma dele está indo para a condenação. Ele pode acordar também? Pode. Mas você, não abastecendo ele, você vai estar colaborando para que ele venha acordar também, amados. Presta atenção e acorda no amor do nosso Criador e Salvador que deu a vida por nós. Presta atenção, amados. Obra de Deus é a criação e fazemos parte dela. E podemos cuidar assim da obra de Deus. Mas fazer a obra de Deus não podemos porque ela já está feita, amados. Não temos condições de criar outro ser humano, não temos. Os cientistas tentam de tudo quanto é jeito aí, mas são limitados. Poder verdadeiro de criação, só o nosso Criador. Existe o grande, que o Macedo mesmo já se referiu, ao grande arquiteto do universo, amados. Olha aí o Macedo dando uma pista boa que ele é maçom, pois a maçonaria é que se refere ao Criador deles, que não é, eles não aceitam, eu creio que o verdadeiro Criador criou todas as coisas, eles dizem que ele é Criador do universo, amados. Mas se a gente for ver a respeito da criação, o que é a verdadeira criação? Os céus e a terra e tudo que há. Fala de universo? Então, o arquiteto do universo é o quê? É um mentiroso, amados. Então, quando você vir falar de Gadu, o grande arquiteto do universo, pode saber que é um mentiroso. Pois é uma grande mentira, é uma grande fábula. Criaram galáxias e mais galáxias e outras galáxias, mas isso é fábula, amado. É fábula. Você procura pesquisar, procura sobre terra plana, procura a verdade, amados. Conhecereis a verdade vos libertará, amados. Você vai ver que a verdade é melhor que a mentira. Se você ama a verdade, cada verdade que você encontra, às vezes pode até assustar, mas depois ela vai trazer uma alegria, vai trazer um ânimo. Olha, eu prefiro a verdade. Sou amante da verdade, gosto da verdade. Mas siga a verdade, não se assusta com a verdade não, porque a verdade liberta, a verdade liberta. E não caia no golpe da Fogueira Santa. Você pode ter vendido tudo, Enquanto você não entregou na mão dele, ainda está em tempo de tu dar mais um passo em prol da tua alma e da tua salvação. E também enfraquecer esse bando criminoso que dá golpe descaradamente, onde age nas caras da nossa justiça, que não é justa, mas vou fazer um vídeo sobre justiça. Justiça e lei. Uma lei, ela precisa ser justa? Não. E é a lei, amado, que vai cada dia se apertar para pegar a gente. Mesmo não sendo justa. Vai chegar uma hora que vai ser difícil da gente se enquadrar nas leis, amado, porque elas não vão ser justas. Vivemos num mundo de muita injustiça, onde as leis não são justas, onde os que dizem que defendem a lei também não praticam justiça, muitos deles são corruptos, hipócritas, e um dia vão estar diante do grande juiz, do grande e verdadeiro Criador de todas as coisas, e diz: e aí? Será que vale a pena, amados? Então, vamos ficar do lado correto. Vamos procurar a verdade. Vamos caminhar com a verdade. Pois só há verdade. Só há um caminho. Só há uma obra do Criador. Só há uma verdadeira, que eles dizem de igreja. Cada uma religião diz que é a igreja verdadeira, mas é mentira, pois só há uma igreja. E a igreja verdadeira é quem pratica o Evangelho, segue os ensinamentos do nosso Criador e tem a mesma comunhão. Se eu sigo os ensinamentos do Criador, e pode ser que aqui nessa cidade tenha 2 ou 3, mas lá na outra cidade vai ter 4, 5, na outra também. É assim. Essa é a igreja verdadeira, amados. Essa é a igreja verdadeira, aqueles que têm comunhão com o teu próximo.
Você vê, às vezes acompanho muitos vídeos no YouTube, tem pessoas que eu nunca falei com elas, mas às vezes você vê um vídeo dela, você vê realmente a gente tem comunhão. No sentido de os nossos pensamentos são comuns, amado. Além de comunhão ser bens em comum, você ter o mesmo formato de pensamento, você entende realmente o que é o Salvador, o Criador, uma pessoa convertida, amados. Entendimento da palavra. Então somente isso, amados, para o vídeo não ficar longo. Não caia no golpe da fogueira santa, pois é golpe. Malandros, amados. Fuja de tudo quanto é mentira e sejam amantes da verdade. Que o verdadeiro Criador vos abençoe.